Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, boletim mais do que especial, afinal de contas, daqui a pouquinho a safra brasileira está tendo início nas regiões produtoras, as principais regiões produtoras. A partir de 15 de setembro, muitas regiões produtoras já têm autorização para iniciar o plantio. A questão é, teremos condições para iniciar um plantio bem feito? Teremos condições climáticas favoráveis esse ano? Você se lembra, no ano passado a chuva atrasou muito. Ela veio acontecer de fato lá pelo mês de novembro, quando os produtores conseguiram, de alguma forma, colocar aí a sua semente no chão, no solo. E esse ano, como vai ser? Quais são as perspectivas? Teremos algum evento diferenciado? Estão falando de laninha. Será que vem mesmo laninha? Que espécie de laninha? Enfim, todas essas dúvidas vamos tirar agora com quem entende, com quem sempre traz informação muito certa, precisa sobre clima e tempo. Aliás, só reforçando aqui para vocês, o Molion, que está aqui comigo, Luiz Carlos Molion, climatologista, ele alertou na nossa última conversa sobre o risco das geadas. O Molion falou que a situação era preocupante, principalmente por causa de ondas de frio que podiam aí trazer consequências para as lavouras. Ele ainda lembrou, na média do inverno, pode ser que a gente não tenha temperaturas tão elevadas, mas tendo um episódio ou 2 episódios de temperaturas muito baixas, isso pode afetar aí as lavouras pelo Brasil afora, e foi o que a gente viu. Meu amigo Luiz Carlos Molion, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tá todo mundo apreensivo aqui, Molion, querendo saber o que vem por aí, que clima teremos para a próxima estação e que clima teremos aí para o plantio da safra 21-22. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Alex. Mais uma satisfação estar com você e com os seguidores de Notícias Agrícolas. E, sim, nós podemos começar com esse aspecto que você mencionou, que é o problema se vai ter ou não, tá, um novo Laninha, como já está correndo aí pela imprensa, de que teremos um novo Laninha nesse ano que entra agora. Bom, para início de conversa, precisa saber exatamente como é que esse pessoal do IRI, que é o Instituto Internacional de Pesquisas de Clima e Sociedade, como é que eles fazem essa previsão? No momento que o espectador vê como essa previsão é feita, aí ele vai ver que isso não é confiável. Porque o que eles fazem é rodar vários modelos, cada modelo dá uma previsão diferente. Aí vem o que eles chamam, que a gente chama de espaguete. Tem aqui o ponto onde nós estamos hoje, agosto de 2021, e daqui saem as previsões até o ano que vem. Então, cada modelo dá um resultado diferente. Aí o que eles fazem, somam tudo, dividem pelo número de modelos e bota, entre aspas, uma previsão de consenso. Como se existisse consenso no clima, na atmosfera. Então, absolutamente, esse tipo de previsão, vocês não têm que se preocupar com esse tipo de previsão, porque ele tem muito pouca credibilidade. O que a gente vê, então, é que o Pacífico, por essa previsão, e vou pedir, então, deixa eu ver aqui, vou pedir para o nosso operador aí,
colocar... Opa! Vou pedir para o nosso operador colocar o slide número 2. Muito bem, vamos lá. Acho que é o 2. Slide número 2 no ar, então, Molhon. Vamos lá. Das frentes Deixa eu ver frias, se é não é isso? Não. Não, houve uma modificação. Slide número 5. Aí. Regiões Que mostra... de El Ninho e Laninha, certo? Ninho 3.4, Ninho 4. Exatamente. Perfeito. Então, está no ar, então. Minha opinião, com as correlações que a gente fez, com relação à chuva principalmente, ou a região do Pacífico que tem maior influência em cima da gente, é essa região que aparece em vermelho, Ninho 3. Ela vai ali embaixo, tem uma escalinha, ela vai de 90 a oeste de longitude até 150. Tem uma região 4 que está pintada em azul, e vai de 150 a, do outro lado, 160 este. E os americanos, prestem muita atenção, eles acham que o que influencia o clima deles ali é essa outra caixinha que eles chamam de Ninho 3.4, que pega um pedaço do vermelho e um pedaço do azul. Note que eu disse que o que mais interfere na gente é o Ninho 3, que ele está mais próximo da América do Sul. Então, quando os americanos falam que vai ter um El Niño ou Laninha, eles estão se referindo à temperatura média ou anomalia do Pacífico nessa região 3.4, que não necessariamente corresponde à do 3 completamente. Então, se tiver águas acima da média, eles vão dizer, vai ter um El Niño. Se tiver águas abaixo da média, está um pouco mais frio, vai dizer, tem um Laninha. Agora, passa para o slide seguinte. Slide 5, vamos lá. 6, aliás, desculpe. Slide 6. Que é a anomalia de temperatura da superfície. Exatamente. Do mar. Aí, o que você nota? Naquele retângulo vermelho ali, pontilhado, que é o que minha opinião, o que mais influencia o Brasil, você nota que tem umas manchinhas azuis, né? Também tem umas manchinhas amarelinhas. As amarelinhas são temperaturas um pouco acima da média e as azuis um pouco abaixo da média. Mas, de maneira geral, o Pacífico, na região que nos interessa, ele permanece, digamos, com a cor branca. Significa, então, neutralidade. As águas estão um pouquinho para cima, meio grau para cima, um pouquinho para baixo, meio grau para baixo. Então, em princípio, o Pacífico está neutro. Agora, uma coisa interessante de se notar nessa figura, Alex, é do lado direito, entre o Brasil e África, aparece uma região pintada de amarelo e marronzinho. O Atlântico Equatorial, nessas últimas 3 semanas, tem se mantido mais quente do que o normal. Então, isso é ótimo. Por que é ótimo? Porque com o Atlântico quente, como os ventos sopram da África em direção à América do Sul, em direção ao Brasil, o Atlântico quente evapora mais e o fluxo de umidade fica maior. Com isso, é possível que a gente já comece a ter chuva já em setembro, mês que vem. Ah, é? Tá? Isso. Se o Atlântico permanecer quente, dá para ver ali, tem um elipse azul, não é isso? Sim. Ou não tem? Tem uma elipse azul? Acho que não, no de vocês talvez não tenha. Acho que não estou vendo aqui, Molhão. No de vocês não tem, realmente. Mas entre a costa do Brasil, Rio Grande do Norte e a África, você vê que as águas estão a cor está num tom amarelo ocre, vamos dizer assim, laranja.
Águas mais quentes vai implicar, então, que os ventos vão passar por cima dessa região e trazer mais umidade para a América do Sul, para o Brasil, e com isso nós vamos ter um fluxo de umidade maior entrando no território nacional, e é possível, então, que as chuvas em setembro já comecem a ser significativas. Ô, O Molion, próximo slide... mas dá Oi. para dizer que são chuvas plantadeiras ou é aquela chuva que vai cair e depois seca de novo? O problema maior, Alex, é que se você voltar para o slide 4, que é o diagnóstico, né? E slide 4, vamos lá. Diagnóstico dos últimos 90 dias. Então, mostra que, na realidade, a maior parte do país, com exceção, raras exceções, está com uma cor amarronzinha, né? Uhum. Então, significa que nesses últimos 3 meses, praticamente as chuvas estiveram abaixo da média. Choveu, já chove pouco, mas em algumas regiões só choveu da ordem de 50% a 75% do esperado. Significa, então, que já é seco, período seco. Se não choveu, os solos estão, então, com um déficit hídrico acentuado. Então, essas primeiras chuvas de novembro, De setembro. de setembro, elas podem começar a recuperar a umidade do solo. E aí, no momento que já tiver as primeiras chuvas, o pessoal já pode ir se preparando para plantar. Voltando, então, para o slide 7, que é a previsão oficial de El Niño pelo IRI, Instituto Internacional de Pesquisa, Clima e Sociedade. Já colocou aí? Já estamos vendo. Note, então, que embaixo são os meses. O que eles fazem, eles pegam julho, agosto, setembro, faz a média e centra ela em agosto. E assim por diante. Você vai ver, então, que para agosto, eles estavam prevendo 41% de chance, a probabilidade que está no eixo à esquerda, 41% de probabilidade de se ter um laninha e 59% de probabilidade de ficar neutro. Note que a barrinha azul vai crescendo. Então, para novembro, dezembro, janeiro, centrado em dezembro, eles dizem que existe 69% de probabilidade de que se tenha um laninha, a barra azul, 69%. E depois vai decrescer de novo e vai predominar a barra cinza, que é, de novo, neutralidade. Conhecendo da maneira como é feita essa previsão, eu diria, sem medo de errar, que, na verdade, o Pacífico vai ficar neutro durante esse ano todinho, até abril, maio do ano que vem. Então, aí é que entra o ponto. O Pacífico ficando neutro não vai ter influência em cima das nossas chuvas. Porque criou-se aí uma ideia, né, quase que doutrinária, de que a variabilidade de chuva no Brasil é só El Niño e Laninha. E não é isso. Todo mundo acha que é só El Niño e Laninha. Mas não é isso. El Niño e Laninha é um dos fenômenos, e muita gente trata só como sendo um fenômeno só. A fase quente seria El Niño, a fase fria seria Laninha. É um dos fenômenos que interfere, mas só quando está muito ativo. Ou está um El Niño de moderado para forte,
ou está um laninha de moderado para forte. Quando está na neutralidade, vai predominar a circulação fora dos trópicos. Aí vou pedir para mudar lá para o slide 35, para que entendam o que eu estou querendo dizer. Já estamos vendo, Molhão. Período Tá meridional, período zonal, certo? Beleza. Então, o que acontece, Alex, que os nossos meteorologistas ou climatologistas não levam em conta os ensinamentos da velha escola. A escola que não tinha computador, a escola que não tinha modelo. O que se dizia na época? Falava sobre índice de circulação atmosférica. Então, no globinho do lado esquerdo, vocês veem uma faixa escrito jato polar. Jato polar são ventos muito fortes, às vezes superiores a 200 km por hora, que ficam em toda a troposfera, de 3 a 10, 12 km de altura, circulando em volta do globo, praticamente dentro de um mesmo canal, vamos dizer assim, um canal ao longo de um círculo de latitude. Com isso, ele vai aprisionar o ar frio polar na região polar e, ao mesmo tempo, vai aquecer globalmente, porque o ar tropical não está sendo deslocado para os polos. O que acontece, então, que como os polos perdem energia para o espaço na forma de radiação infravermelha, os polos vão esfriando mais e vai aumentando a diferença entre a região polar, com ar frio, e a região tropical, com ar quente. Vai chegar num ponto que essa diferença de temperatura, como em qualquer fluido, por exemplo, a diferença de temperatura chega a um extremo que o jato polar se quebra e vira algo parecido com, ou está aí representado no globo do lado direito, chamado período meridional, em que ele se quebra e forma essas ondas, o jato polar se quebra, forma essas ondas, de um lado entra o ar frio polar em direção ao Equador, e do outro lado entra o ar quente, vindo da região tropical. Então, nesse exemplo aqui, se o ar frio está entrando nos Estados Unidos, do outro lado tem uma seta vermelha e pode indicar que o ar quente está saindo do deserto do Saara e provocando uma onda de calor na Europa. Entendeu? Então, entra o ar frio polar nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, do outro lado, vamos dizer assim, no cavado da onda, no crista da onda, está indo o ar quente. Então, acontece como foi essa situação agora de março, abril, no hemisfério norte, em que os Estados Unidos estavam tendo uma onda de ar frio, enquanto a Europa registrou uma onda de calor. E isso foi muito mal, porque quando esse ar quente entrou, as plantas acharam que já era primavera. Então, as videiras na França, com a temperatura quente, elas lançaram os brotos. Começou a se desenvolver esses brotos das videiras. Ocorre que essa estrutura tem 4 a 5 ondas planetárias em volta do globo, ela vai aos poucos fazendo um deslocamento de oeste para leste. Entrou a onda de calor na Europa, as videiras responderam lançando os brotos, e logo depois, pelo
deslocamento da onda, entrou uma onda fria, uma massa de ar polar frio, e o resultado, as estimativas são que matou 40% dos brotos dessas videiras, ou seja, vai haver uma redução de 40% da produção do vinho francês, com um prejuízo estimado de 2 bilhões de euros. Ô Molion, mas isso na verdade é uma condição que prevalece em anos de neutralidade, então, certo? E nós vamos entrar agora num período, próximo slide, 36, que mostra que houve um período no passado, esse slide que aparece na vertical, o ICA. O índice de circulação atmosférica, índice de Van Gengein, que foi um russo, nos anos 30, que percebeu isso. Porque o russo não tinha computador, entendeu? Então tinha que usar o cérebro para pensar. E os outros não pensavam. Então ele percebeu isso, que durante o período de 1916 a 19... Alô? A gente perdeu o Molion? Estamos tentando restabelecer o contato com o Molion. Parece que a gente perdeu o contato com ele aqui. Vamos ver se a gente consegue. O Molion vem explicando para a gente as condições que podem ocorrer dentro de um panorama de neutralidade, né? Sem ação nem de El Niño, nem de Laninha, sem interferência aí de ambos os fenômenos. Vamos ver se ele já conectou. Molion, já me ouve? Saí do ar, né? A gente teve uma interrupçãozinha, acho que foi perda de conexão, mas você estava explicando o gráfico ICA e você estava começando a mostrar 1916. Então, 1916 a 45, quando o índice foi subindo de valor, ocorreu o quê? Aquela situação em que o ar polar ficou preso nos polos e aí as temperaturas foram altíssimas. Por exemplo, até hoje, as temperaturas mais altas registradas nos Estados Unidos são da década de 30, bem dentro desse período. Peguei valores na Austrália também. As maiores temperaturas já registradas foram da década de 30. O índice aumentou até 1945. Depois de 45, ele começou a decrescer de novo. Está vendo? Está descendo. 46 a 75, né? Isso. Quando chegou em 76, deu uma outra virada e o índice começou a subir. No período de 46 a 75, quando o índice estava diminuindo, o que foi que ocorreu? Em média, o Pacífico ficou mais frio. O El Niño mais significativo que ocorreu foi o de 58 e 59, mas, de maneira geral, o Pacífico ficou frio ou neutro. E aí, olhando para esse período no Brasil, o que a gente percebeu? Que chovia menos, de maneira geral, da ordem de 10% a 15% nas regiões, e que os invernos eram mais, como eu disse, não vou chamar de invernos rigorosos, mas tinha uma frequência maior de massas de ar polar, massas de frentes frias. Então, foi assim, com a geada de 1952, a geada de 1955, de 62, que culminou com aquela famosa geada de julho de 1975, que acabou com o café no Paraná. Queimou muitos cafezais no sul de Minas, etc. A partir de 76, houve de novo uma mudança na circulação, voltando para aquela situação que vocês veem naquele globinho à direita, que de novo o ar frio, o jato polar ficou mais zonal, ficou mais correndo um círculo de latitude,
E o ar polar ficou confinado na região polar e o ar quente ficou confinado na região tropical e não havia tanta troca de massa. O resultado, o clima se aqueceu de maneira geral, aumentou a evaporação do oceano, choveu mais nesse período e os invernos, eles eram, digamos assim, com uma frequência de massas de ar polar reduzida. Talvez a gente tenha aí a geada no sul de Minas, a geada de 81, a geada de 94. Então, o que a gente vê é que em questão de 1976 a 2005, portanto, em 20 anos, nós tivemos apenas 2 eventos desastrosos, enquanto nos 20 anos passados, 30 anos passados, de 46 a 75, ocorreram pelo menos 8 eventos catastróficos, em termos de geada, e claro que aqui, nesse período de 46 a 75, choveu menos do que no período de 76 a 2005. Propositadamente, eu pus 76 a 2005 em vermelho, para que a pessoa já pense em um clima mais quente. 46 a 75 está em azul, para que a pessoa pense, o espectador pense num clima mais frio. A pergunta agora é, aparentemente houve uma mudança em 2004, 2005, e é provável que o próximo período de 25, 30 anos, ou seja, de 2006 até 2035, venha a ter o índice novamente entrando naquele ramo que ele vai decrescer com o tempo, conforme aconteceu no de 46 a 75. Está entendendo, Alex? Muito bem. Então, mas já passaram-se 15 anos. Então, é provável que nesses próximos 10, 15 anos restantes, a gente venha a ter um período semelhante àquele período da década de 60 até a metade da década de 75, que culminou com aquela geada muito forte de julho de 75. E a gente viu acontecer isso esse ano, né, Molhão? Já começou. 2010, já em junho, já teve uma onda polar muito fria aqui no Brasil. O Uruguai reportou uma perda de 100 mil cabeças de ovelha que morreram de frio. O Paraguai reportou uma perda de 7 mil cabeças de gado que morreram de frio também em 2010. E em 2010 teve várias geadas localizadas no sul de Minas e, obviamente, nas terras altas do Paraná e certamente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sempre tendo problema. Então, a grande dúvida é se isso vai persistir para esses próximos 10, 15 anos. Até 2035, né? Teoricamente. Isso. Então, o que eu quero que o espectador veja é que houve sim uma mudança no clima em 2005, possivelmente, 2004, 2005, e que agora nós vamos voltar para um regime semelhante ao da década de 60, ou até metade da década de 75, em que essas massas de ar polar vão ser mais comuns e vamos ter chuvas. No caso, durante o verão, de outubro a março, chuvas boas, né? Em particular, de maneira geral, no centro-oeste, e no país como um todo, vamos ter chuvas boas, mas aparentemente o número de dias com chuva deve diminuir, por uma análise detalhada que nós fizemos de totais diários de precipitação de uma usina de cana-de-açúcar
que tem dados desde 1941, mostrou, então, que nesse período de 60 até metade de 70, o número de dias com chuva diminuiu, especialmente durante a estação seca, abril a setembro, e que o total pluviométrico reduziu aí da ordem de 10% a 15%, o que para muitas regiões do Brasil, notadamente o centro-oeste, não é tão crítico, porque você pega o norte de Mato Grosso, chove aí 2.000 milímetros, 1.800 a 2.000 milímetros. Então, se reduzir, por exemplo, 200 milímetros, não vai fazer diferença nenhuma. O cultivo de soja, 600 milímetros de chuva para um cultivo de soja é mais do que suficiente para ter um cultivo bom, se a chuva for bem distribuída. O milho também, dependendo da variedade, 500 a 800 milímetros, dependendo da variedade. Se for milho, digamos assim, de ciclo mais longo, vai precisar de 700, 800 milímetros. Se for milho de ciclo mais curto, vai precisar de 500, 600 milímetros. Então, nessas regiões, digamos, o centro-oeste como um todo, se reduzir 10 a 15% do total anual, ainda vai ter muita água disponível, mas lembrar que o período seco, de abril a setembro, normalmente na maior parte dessas regiões do centro-oeste, chove aí, quando muito, 15% do total anual. Quer dizer, se o total anual for 1.800 milímetros, por exemplo, nessas regiões pode chover de 180 a 200, 240 milímetros acumulado, apenas 10 a 15% do total anual nesse período, e esse período, então, a gente espera que fique um pouco mais seco. Então, com base nessa explicação, que nós estamos num regime de chuva diferente daquele de 1976 a 2005. É diferente. A circulação atmosférica de 76 a 2005 é diferente daquela que foi de 46 a 75, e a de 46 a 75 parece estar se repetindo agora. Semelhante. Por quê? Porque na época, 46 a 75, os oceanos não estavam tão aquecidos quanto estão agora. Mas o comportamento da circulação global, como o Pacífico vai permanecer, em média, ao longo desses anos, vai ter tendência de permanecer mais na neutralidade, deve, então, predominar essa circulação de fora dos trópicos, que são essas ondas de amplitude muito grande que fazem com que as frentes frias, e aí você pode pular lá para o slide 1, que é a imagem de satélite, o slide 1 não, o 2, né? Que é a imagem de satélite de novembro do ano passado, em que eu assinalei aí como as... Já viu isso, Alex? Sim, estamos vendo. Frente fria, 18 de novembro de 2020. Exatamente. Veja que tinha uma frente fria lá saindo dos Estados Unidos, e você nota que o ar atrás, o ar polar é frio, porque não tem nuvem nenhuma. E mais para frente, onde está assinalado frente fria, tinha uma outra frente que já tinha chegado no norte do Brasil. E aí, quando ela chega, ela vai organizar. Então, esse tipo de coisa em que o ar polar vai entrar profundamente na região tropical, tá? Pegar até a região equatorial e ali organizar a convecção e a chuva, vai ser mais comum durante o período do inverno americano, dezembro, janeiro e fevereiro,
e, obviamente, corresponde ao nosso verão. E o próximo slide, número 3, muitas vezes vocês vão ver mais frequentemente esse tipo de formação em que no hemisfério norte, em cima do Brasil, a frente fria fica passando em cima, principalmente de Mato Grosso, pegando parte do oeste de São Paulo, Paraná. Chove também mais no litoral norte e fica no meião aqui, norte de Minas, oeste da Bahia, que é um grande produtor de soja, sul do Piauí, que é um grande produtor de soja também, fica desprovido de nuvens. E estabelece, então, com esse vórtice ciclônico de altos níveis, o PECAM, estabelece períodos que podem durar 2, 3, 4 semanas de veranico. E essa parte de Então, baixo, o Rio Grande do Sul, também? também fica com chuvas abaixo da média. Tá? O sul do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, não. Leste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas já aqui no Goiás, sul de Goiás e Tocantins, já fica sujeito, principalmente o sudeste de Goiás. Uhum. No centro de Goiás, em direção ao Atlântico. O sudeste de Goiás fica mais seco. O sudoeste de Goiás não fica tão seco, por conta que esses sistemas eles têm a tendência de praticamente ter sempre a mesma forma. Eles não ficam fixos, eles vão se deslocando no dia a dia, por conta da própria realimentação do sistema. Se aqui está chovendo, a superfície vai esfriar. Quando a superfície esfria, fica sem nuvem, começa a aquecer, aí o sistema se desloca um pouco mais para o oeste. Depois começa a chover aqui, aí o sistema se desloca um pouco mais para leste. Então o sistema ele fica fazendo um zigue-zague, né? Vai para frente e para trás, mas em geral boa parte da região, como o norte de Minas, o sul da Bahia e a maior parte da Bahia acaba tendo chuvas durante o período de 3 a 4 semanas, praticamente chuvas muito abaixo do normal ou até ausência de chuva. Então, nesse tipo de regime que já se estabeleceu, essa mudança de clima, vai acontecer mais frequentemente esse tipo de situação. Ô Molion, e tem como se prevenir disso, já que a gente consegue detectar as áreas que estão sujeitas a essas condições enfim, entender essa movimentação da frente fria aí, né? Que, como você disse, vai ficar num zigue-zague aí, mas dentro desse eixo que você está mostrando aí, essas regiões que vão ter uma redução das chuvas ou possibilidade desses veranicos aí, tem alguma coisa a se fazer para prevenir? Olha, sob o ponto de vista porque nós estamos falando no Brasil de cultivos extensivos, né? São grandes áreas que são cultivadas. E soluções que se possa adotar, não tem nenhuma do ponto de vista de proteção. O que o produtor tem que fazer é ele se preparar para isso e usar as técnicas agronômicas convencionais. Perfeito. Com o objetivo de reter água no solo, ao mesmo tempo que ter plantas com um sistema radicular mais desenvolvido volumetricamente e mais aprofundados. Então, se ele pegar aquelas práticas do tipo fazer terraceamento ou obstáculos para evitar que nos declives a água escorra e forme uma enxurrada. Então ele coloca obstáculos, que são aqueles próprios terraços, os montinhos de terra, e que obriga a água a parar ali e infiltrar. Se ele usar mais matéria orgânica no solo, ou então fazer
rotação, um capim, né? O capim, a gente sabe, o capim tem um sistema radicular muito profundo, chegando às vezes 5 a 6, 7 metros de profundidade, e quando você corta o capim, as raízes secam, então fica aqueles canaizinhos profundos que vão auxiliar na infiltração. Então, usar essas técnicas que aumentem a infiltração de água no solo. Segundo, fazer, colocar a semente no lugar certo, mas o adubo e os nutrientes, e o gesso agrícola, por exemplo, fazer com que ele penetre mais em profundidade, de tal forma que, forçando a infiltração da água e fazendo com que o sistema radicular da planta se aprofunde mais e se avolume, quando vem um período desse, 3, ninguém sabe ao certo, porque é difícil prever, 2, 3 ou 4 semanas em que bate o veranico na área dele, a planta tem um volume de solo maior para explorar e tira toda a água que precisa. E mais a gente tem visto nessas reuniões, nesses seminários, simpósios, de que a fauna do solo, a biologia do solo, ela é muito importante. Então, temos que ter um solo vivo, com micro-organismos, né, capazes, então, de fazer essa simbiose com o sistema radicular. E, muitas vezes, eu vejo aí o pessoal falando, não sou especialista nisso, mas como participo de muitas reuniões, eu vejo as pessoas que são especialistas falando o seguinte: fez análise do solo, tinha mais potássio e mais fósforo do que precisava. Mas então por que a planta estava com deficiência de fósforo e potássio? É porque a planta não conseguia tirar esse fósforo e esse potássio do solo. E à medida que foram sendo colocados micro-organismos, então essas bactérias, elas ajudam a solubilizar aquele fósforo e aquele potássio que estava no solo e ajudam a planta a absorver isso aí, porque as bactérias, elas gostam dos açúcares que as raízes exudam. Então, cria-se uma simbiose. Então, se você juntar práticas agronômicas, vamos dizer assim, físicas, que é melhorar a infiltração da água no solo, aumentar o teor de matéria orgânica no solo, fazer com que a raiz se desenvolva mais profundamente, não fique só naquele horizonte de 10 centímetros, que se aquilo secar, a planta morre. Então, a raiz se aprofunda, cria um volume maior. E se juntar, então, a parte biológica com essa simbiose com as bactérias, tenha certeza de que o cultivo vai sobreviver a esses veranicos, que, como eu disse, pode durar 2, pode durar 4 semanas, é impossível da gente prever. Ô, Molion, mas o fato só para ficar claro, quando a gente olha a imagem, a gente vê que não tem chuva ou não tem umidade ali, mas não é ausência total de água, certo? É períodos maiores de veranico. É isso que você está dizendo, né? Quando você tem um vórtice ciclônico, pode passar, dependendo da situação, como eu disse, 2, 4 semanas, em que fica desprovido de nuvens de chuva. Tá? Mas se choveu antes e se foi feito um trabalho para melhorar a infiltração do solo, do ponto de vista físico, e melhorar a conservação da água no solo. Uma coisa é infiltração. Lavoura não gosta de chuva intensa. Tá? Lavoura não gosta de chuva de 150 milímetros. Ela prefere 5 milímetros espalhado em 30 dias para formar os 150. Então, não é questão de volume de água, é questão de distribuição. Então, se o produtor pega essa água que cai dessas tempestades, choveu 50, 60, 100 milímetros,
e consegue segurar essa água na propriedade dele, melhorando a infiltração, então a planta vai ter disponibilidade quando entrar um sistema desse, que em geral ele atua mais do lado leste do país. Ou seja, mais ou menos aí, Tocantins e Goiás, uma espécie de um divisor de água. Do lado oeste, não sente tanto o efeito do VECAM, mas do lado leste, do lado atlântico, então forma-se esse sistema de alta pressão, com céu claro e ar seco descendo no centro do VECAM. E essa situação pode perdurar por 2, 4 semanas, por exemplo. E no caso do Rio Grande do Sul, não seria um VECAM atuando, mas ele estaria fora da rota da frente fria, então. É isso? Isso porque a frente fria, nesse período de verão, ela tende a ficar deslocada mais para o sudeste. Tá. E ela se recurva, passando aí pelo Mato Grosso, oeste de Goiás, e pegando o parte oeste do Brasil. Tem várias coisas aí, são influências, por exemplo, dos Andes, a Cordilheira dos Andes influencia nesse posicionamento. O fato de que você tem ali, na região do sul de Minas, tem aquelas serras, né? Também numa orientação que vai de sudeste para noroeste. Tem a Amazônia, que no oeste da Amazônia, em geral, fica um sistema de baixa pressão, e isso faz com que, em geral, as frentes frias e a cobertura de nuvens associada, que vai produzir chuva, tenha uma orientação na direção noroeste da Amazônia para sudeste, no caso, cortando a costa aí em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essa normalmente é a posição das frentes frias. E se você pular agora, então, para a previsão, que é a slide 17, previsão específica agora para... Eu falei de maneira geral, é o comportamento que nós vamos ter durante esses próximos 10, 15 anos. Especificamente para 21, safra de 2021, 2022, você tem julho a setembro, em que a maior parte do país aparece em branco. Eu tinha assinalado aqui a região do Mato Grosso, por conta dessa palestra na AproSoja dessa terça-feira passada. Mas, de maneira geral, você pode ver que no Brasil aparece em branco, que significa na média significa que não vai chover nada, porque, de maneira geral, julho a setembro não chove nada. Mas você vê que já começa a aparecer umas manchas em azul. E essas manchas em azul pela escalinha de cores que está aqui do lado direito, essas manchas em azul chuva um pouco acima da média para o período que deve, na realidade, essas chuvas devem cair agora em setembro, conforme eu disse. Se o Atlântico continuar aquecido, o Atlântico tropical continuar aquecido como está agora, como vem nessas últimas 3 semanas, então aumenta o fluxo de umidade que entra no Brasil. Então a gente espera que já em setembro já tenha, na maior parte do país, já tenha-se chuva um pouco acima da média, significa que já vai começar a recuperar a umidade do solo. E aí, quando a gente passa para o trimestre... Sim. Molion, só uma pergunta. Por similaridade, a gente tem uma condição parecida com a de 2006, é isso? Exatamente, exatamente. Como eu disse para você, eu tenho repetido, um dos maiores defeitos, né, se é que se pode dizer assim, dos modelos de clima, é o fato que eles não conseguem reproduzir o ciclo hidrológico, né? Ou seja, chuva. E para nós o importante é chuva, principalmente na maior parte do país, do centro-oeste para cima. Nós não temos
temperatura como fator limitante. Temperatura é fator limitante no inverno, no sul de Minas, Mato Grosso do Sul para baixo. Mas não tem fator limitante de temperatura. Então, para nós, o mais importante é chuva. E se o modelo não consegue produzir chuva, então seus resultados são inúteis para nós, não presta para nada. Daí o fato de que eu prefiro trabalhar assim. Eu olho para trás, um passado não muito distante, porque, como vocês perceberam, mais ou menos a cada 25, 30 anos, o estado energético do clima muda. Tá? Então, o clima permanece aí mais ou menos 25, 30 anos em torno de uma certa média. Depois ele muda para um outro degrau, muda no patamar e continua mais ou menos por 25, 30 anos num outro patamar. Daí o fato de que, por exemplo, eu não fui muito longe, eu peguei 2006, 2018 também foi muito semelhante a 2006, e está sendo muito semelhante a 2021. Então, eu uso os dados observados lá em 2006, que os pluviômetros registraram, e eu já tenho os dados de chuva. E eu uso isso para planejamento. Pode não ser exatamente igual, nunca vai ser, porque a atmosfera é caótica e o clima vai variando nas várias escalas de tempo, desde dias, semanas, meses, milênios. O clima vai variando. Tá? E nem sempre se repete exatamente como é, mas é parecido com. Então, nesse parecido com, 2006 foi pego como sendo o similar a 2021. Mas eu digo que eu trabalhei inicialmente com os dois possíveis cenários, 2006 e 2018. Depois abandonei o 2018 e preferi ficar só com 2006, que me pareceu muito mais próximo. Então, o resultado é o seguinte. Você olha aí no slide 18, Outubro a dezembro, né? Veja que a maior parte do Sudeste e do Centro-Oeste, onde aparece em branco, ainda é o branco para cima, né? É um média para cima e não média para baixo. Quando aparece média para o lado branco, para o lado verde, já é média para baixo. Mas aparece em azul, as cores em azul, sugerindo, então, que, de maneira geral, Mato Grosso, Sudeste, Minas, bastante chuva, Mato Grosso do Sul, bastante chuva. E onde aparecem esses verdinhos e amarelos, é chuva abaixo do normal. Então, isso aí é crítico para Goiás, principalmente o leste de Goiás, Tocantins e o leste do Pará. Parece que nesse período de outubro a dezembro vão ficar aí talvez com uns 60 a 90 milímetros abaixo do trimestre, o que não é tão crítico, né? Porque aqui do lado você vê, para a média desse período aqui, por exemplo, tomando Diamantino, no Mato Grosso, como um representante dessa área, eu espero uma média de 655 milímetros, que aparece ali à esquerda. Média de outubro a dezembro. O total desse trimestre, 655. Então, se houver 20 a 30 milímetros de chuva por mês, em um trimestre, eu estou dizendo um aumento de 60 a 90 milímetros. Então, eu espero um acumulado de 715 a 745, vamos dizer, na média, eu espero um acumulado nessa região de 730. As outras regiões devem, digamos assim, se guiar pelo percentual. Ou seja, vamos ter aí da ordem de 10% a 15%. O cara tem a sua própria média, na sua localidade. Então, ele deve pensar em 10% a 15% a mais. Porém, no caso
e boa parte de Goiás, Tocantins e leste do Pará, tá? Um pouco mais ao norte do Pará, do Maranhão, pode haver uma redução. O verdinho aí é de 10 a 20 milímetros e o amarelinho é de 30 a 40 milímetros. Então, nessas regiões pode haver uma redução 3 vezes isso, 3 vezes 20, 60 milímetros no trimestre, ou até 120 milímetros no trimestre. Mas como esses trimestres estão, em geral, em torno de 600, 650 milímetros, então espera-se da ordem aí de uma redução que seja, na pior das hipóteses, 120 milímetros, ainda o produtor vai poder contar com 500, 530 milímetros na região. O problema não é o volume em si, mas a forma como esse volume vai ser distribuído, Molião. Exatamente. Por isso é que as lavouras têm que ser preparadas com essas práticas agronômicas, Alex, para forçar a infiltração da água. De tal forma que, se a distribuição das chuvas não for a que nós gostaríamos que tivesse, aquela que daria condições para a planta não passar por nenhum estresse e continuar produzindo tranquilamente, não é assim. Nós vamos ver o seguinte, que a tendência agora vai ser de ter tempestades mais severas. Por que eu digo isso? Em alguns casos até granizo. Porque se você olhar as camadas superiores da atmosfera, a partir aí de 9, 10, 12 quilômetros de altura, as temperaturas estão mais frias do que o normal. Uma nuvem que vai produzir, digamos, 50 milímetros, ela passa dessa altura. Ela chega a 14, 15 quilômetros. Enquanto a temperatura, por exemplo, de 40 graus negativo, está em torno de 9 quilômetros. Então, a nuvem passa a ficar numa região de 9 a 15 quilômetros de altura, uma região em que a temperatura está de 40 graus negativos a 70 graus negativos. Essa nuvem vai se desenvolver mais, vai produzir pancadas de chuva superiores a 50 milímetros, rajadas de ventos que podem chegar tranquilamente a 100 km por hora, e, em alguns casos, granizo, mas certamente trovoada e tempestades elétricas vão ser mais comuns, por conta que, se as camadas superiores da atmosfera estão mais frias, a nuvem é obrigada a se desenvolver mais para produzir, para as gotas chegarem num tamanho que possam ser precipitadas. Então, nessas circunstâncias, você tem muita chuva, volume grande, caindo num intervalo de tempo pequeno. E aí que entra as técnicas agronômicas de segurar a água na propriedade, forçar a infiltração para armazenar essa água no solo. E, ao mesmo tempo, quando se olha para a planta, fazer, de novo, insisto, fazer com que o sistema radicular se aprofunde. E isso você faz colocando nutriente lá embaixo, né? Colocando o sulfato de magnésio também lá, o gesso industrial, também lá no fundo, para que a planta desenvolva um sistema radicular mais profundo e mais volumoso. E quando tiver parado de chover ou dar uma estiagem, tendo água no solo, ela vai explorar mais e vai poder se desenvolver. Então, nós não temos alternativa. Grandes extensões culturais, nós temos que realmente utilizar as técnicas agronômicas existentes, aproveitar aquela chuva que cai e não deixar que essa chuva vá embora, né? Muito bom. Ô, Molião, a gente viu aquele acompanhamento, né, aquela similaridade até dezembro, mas você tem do primeiro trimestre também do ano que vem, né? Que é o próximo slide.
Isso. E, Vamos falar um pouquinho sobre o início do ano que vem? então, a grande preocupação, Alex, é exatamente esse. Quando você coloca esse slide, você vê que há uma tendência de ficar amarelo, 19. vermelho, aparece lá, janeiro e março de 2022. Já pegou esse? Estamos vendo, agora sim. Então, você percebe que numa faixa central, que pega a maior parte do Mato Grosso, oeste de Goiás, e sobe o sul do Pará e pega a parte central do Pará, você vê que está tudo em azul, tá? Significa que vai continuar chovendo bem aí. Agora, no Rio Grande do Sul, vira e passa a ter excesso de chuva. Janeiro, principalmente, fevereiro e março. E do lado esquerdo, oeste, aparece uma faixa amarela e vermelha. E do lado leste, que pega, então, Goiás, Tocantins, leste do Pará e oeste do Maranhão, aparece também amarelo e vermelho. Nessas circunstâncias, a gente espera, então, que haja uma redução de chuva nesse período de janeiro a março, de tal forma que, olhando aqui o que aconteceu em 2007, a gente usaria como um paradigma para seguir, né, no planejamento, janeiro com chuvas um pouco abaixo do normal, nessas regiões que aparecem em amarelo e vermelho. Fevereiro, chuva generalizada em toda a área. E depois, quando entra em março, aí já começaria a reduzir a chuva, por incrível que pareça, Alex, semelhante a que aconteceu esse ano. Sim. Porque em muitas regiões esse ano, se você olhar, praticamente a partir do final de março, depois do dia 20 de março, praticamente já começou a reduzir. E a redução, ela pode ser severa, principalmente em cima de Goiás e Tocantins. Pode haver já em março, né, já uma perda, uma redução de 150 a 200 milímetros. O que implica que se em março no começo tem aí, em média, da ordem de 260, 270 milímetros, eu vou ter 100 a 150 milímetros no início de março, até provavelmente o dia 15, o dia 20 de março, e a partir daí para de chover e novamente nós vamos ter um período seco de abril a setembro, semelhante ao que ocorreu esse ano, quer dizer, com menos dias com chuva, que era característica daquele período de 46 a 75, notadamente o das décadas de 60 até a metade da década de 70. Boa. Então, de novo aparece uma redução. Em janeiro, essa redução ela vai ser muito mais pronunciada do lado leste de Goiás e Tocantins. Mato Grosso fica mais ou menos naquela. E muita chuva em cima do Rio de Janeiro, do sul de Minas, tá? Mato Grosso do Sul. Em janeiro, teria isso. Passamos para fevereiro. Fevereiro, então, teremos chuvas, digamos assim, um retorno às chuvas generalizadas, podendo fevereiro ter, em média, até chuvas acima da média na maior parte da região,
E aí é que o oeste da Bahia também vai ter bastante chuva em fevereiro. E para março, meu mapa aqui diz que já começa a secar e há regiões que podem apresentar um déficit superior a 150 milímetros, de 150 a 200 milímetros. Em geral, nessas regiões chove da ordem de 250 a 300 milímetros, então pode sofrer uma quebra significativa de 100 a 200 milímetros, dependendo da região. Muito Em bem. particular, a minha preocupação é exatamente com o Goiás e Tocantins. E, é claro, em março também já começaria a ficar mais seco no oeste baiano. O resto do país ficaria em março em torno da média, sem grandes problemas. E o sul do Rio Grande do Sul, a região de fronteira, né? Uruguaiana, Livramento, Bagé, Dom Pedrito, ficaria com um excesso de chuva. Paraná, Santa Catarina, parte do Sudeste, com chuvas normais. Então, é essa maneira que eu vejo que vai ocorrer para essa safra de 2021, 2022, lembrando que o regime de chuva, a circulação, ela mudou para aquele modo que eu mostrei, que há ondas caracterizadas por entrada de massa de ar polar de um lado e subida do Equador em direção ao polo pelo outro lado, de massas de ar quente e úmido. Então, nós vamos ver muito esse besterol todo, de aumento de ondas de calor na Europa, ser provocada pelo homem, né, pelas mudanças climáticas produzidas pelo homem. Mas isso aí nós vamos falar um outro dia, né, Alan? É isso aí. Na segunda-feira a gente já tem um encontro marcado com o Molion. Vai ser um bate-papo especial para um podcast que a gente está preparando sobre essas questões relacionadas aí às mudanças climáticas. Um debate muito atual, muito pertinente nesse momento, e que o Molion tem um posicionamento muito claro e objetivo sobre essa questão. Portanto, na segunda-feira a gente tem esse encontro marcado com o Molion para um podcast especial tratando desse tema. Molion, eu queria só tomar mais 5 minutinhos seu, só para responder algumas perguntas que chegaram aqui para a gente. Por exemplo, a do Marcelo Líderes. O Marcelo Líderes, ele está muito ligado ao feijão, ele é presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, e ele pergunta o seguinte: para o feijão que será plantado agora, no final de agosto, no Paraná, e para aquele que vai ser plantado em janeiro e fevereiro em Minas Gerais e também no Paraná, pode haver dificuldades hídricas? Eu acho que esse de agora não vai ter problema nenhum. Deixa eu colocar meu mapa aqui de volta. Esse de agora, no Paraná, deve haver uma pequena redução de chuva, possivelmente da ordem de 60 a 80 milímetros, especialmente nessa região aí um pouco mais alta, né? Guarapuava, Ivaí, Irati, mas não vejo grandes problemas. Né? E se reduzir isso, a gente espera nessa região aí da ordem de 500 a 600 milímetros. Se reduzir de 60 a 100 milímetros, não é grandes problemas de outubro a dezembro, e certamente não vai ser problema de janeiro a março no Paraná, por conta que pode, inclusive, até ter excesso de chuva nesse período lá. Você falou sul de Minas, em Minas que vai plantar? Em janeiro e fevereiro, em Minas Gerais e no Paraná.
Vai plantar em janeiro e fevereiro? Isso. Vai plantar agora no final de agosto e em janeiro e fevereiro nos estados de Minas e Paraná. Sim, então, como eu disse, o de agosto não vai ter grandes problemas se começasse a chover agora, como eu espero, já a partir da metade de setembro, não vai ter problema nenhum e a reduçãozinha que vai haver no trimestre de outubro a dezembro na região do Paraná não é tão crítico, porque lá chove bastante nesse período, então reduzindo 20% a chuva não vai ser crítico para a planta. E plantando em E e fevereiro? março, janeiro, fevereiro e março, né, de 2022, também não vejo problema nenhum, que Paraná deve ficar ou na média um pouco acima, e a maior parte das Minas Gerais, com exceção do norte e centro de Minas e o leste de Minas, essa região de Juiz de Fora, Manhuaçu, e deve ter uma pequena redução de chuva. Nesse período chove muito, como eu disse, se você espera 600, 700 milímetros de chuva nesse trimestre, se quebrar 20%, tiver 20% de redução, ainda assim é muita água. Qualquer cultivo, de maneira geral, precisa aí, vamos adotar uma evapotranspiração média de 5 milímetros. Então, um cultivo de feijão de 100 dias, por exemplo, ou menos, de 90 dias, vai precisar de 400, 450 milímetros de chuva, tranquilo, não vai ter problema nenhum, na minha opinião. Como Boa. eu disse, a minha preocupação com relação a algumas áreas como o sul do norte do Mato Grosso e ao longo do centro todo do Mato Grosso até o Pará, pode ser que o excesso de chuva de janeiro a março venha a causar uma situação semelhante a desse ano, em que não consegue colocar a máquina em campo e atrasa a colheita. E depois que atrasa a colheita, como tem muito aficionado de safrinha, acaba plantando a safrinha atrasada. E se começar a secar a partir do dia 20 de março, então a safrinha eventualmente pode ficar comprometida em algumas regiões. Ao contrário, quer dizer, eu acho que talvez o excesso de chuva, principalmente nessas regiões do Mato Grosso, venham atrapalhar. Quer dizer, clima é terrível, chuva é terrível. Né? Se falta, dá problema. Se tem excesso, dá problema também. Né? Pois é. Então, precisa ficar de olho. Quem puder plantar assim que começar a chover, logo possivelmente aí a partir do dia 20 de setembro, plante e colha o mais rápido possível, porque pode ser que janeiro e fevereiro tenha muita chuva, especialmente nessa região do sul, do Mato Grosso, ao longo desse centrão, geograficamente, eu diria em torno da longitude 55 oeste, pode ser na faixa de 55 a 60, pode chover em excesso em janeiro e fevereiro e dificultar a colheita. Alex. Boa. Rapidamente, mais uma pergunta da Cirlei de Freitas. Ela é de Uberlândia, Minas Gerais. Ela quer saber lá no Triângulo Mineiro como ficam as chuvas. Se do Triângulo são chuvas regulares ou ela está sujeita àquela condição que você citou ali para o leste do Goiás. Eu acho que esse ano o Triângulo não vai ter grandes problemas. Pode ter até excesso de chuva e não vejo no Triângulo Mineiro condições para se formar veranico, né? Porque, em princípio, de outubro a dezembro, as frentes frias devem parar aí em cima da região, cruzando aí
Rio de Janeiro, sul de Minas, e as frentes ficando praticamente estacionárias em cima do triângulo, pode, na realidade, ter excesso de chuva e evento venha até atrapalhar ao invés de ajudar. Mas pode ficar tranquilo que acho que não vai ter problema nenhum, a não ser talvez pelo excesso de chuva. Boa. E a última pergunta, só para a gente fechar aqui, do Fábio Azevedo. O Fábio ficou preocupado quando você falou ali do Tocantins e ele quer saber quando que as chuvas vão retomar ao Tocantins e como será a estação chuvosa lá no estado. Ele diz que é produtor de soja por lá, Molhão. Eu vou ter que pegar alguns dados que eu tenho ali da região, séries mais longas, para dar uma olhada mais detalhada. Entendeu? Nos meus mapas aparecem chuvas abaixo da média, aí da ordem de 60 a 100 milímetros a menos, principalmente no leste do Pará e no norte do Mato Grosso e sul de Tocantins. Aparecem, então, chuvas abaixo do normal, de outubro a dezembro, e chuvas abaixo do normal, da ordem de 40 a... 40 não, 120 a 160 milímetros de redução na mesma região. Tá? Então, tem que ver isso, estimo, com relação à média, talvez seja uma redução entre 20, em torno de 25% da chuva na região. Se ele tem a média da região dele, ele espera, então, desse período de janeiro a março, uma redução de chuva da ordem de 25% a 30%. De novo, eu insisto, começou a chover e na região dele é possível que comece a chover já agora em setembro, né? Fazer todo o esforço para segurar essa água. Lembrar o seguinte, um cultivo de soja de 120 dias precisa da ordem de 600 milímetros de chuva, apenas. O pessoal da Exalc já conseguiu produzir mais de 70 sacos, obviamente com experimento controlado, com 450 milímetros de chuva, mas muito bem distribuído, com sensores apontando quando a planta precisa de água, não. Mas certamente 600 milímetros de chuva no cultivo, se a planta tiver água o tempo todo, esses 600 milímetros eles são suficientes para dar uma excelente safra. Aí volto a insistir. Continuo batendo na tecla e vou sempre falar. Técnicas agronômicas de conservação de água no terreno e infiltração, armazenamento de água no solo e o desenvolvimento do sistema radicular associado a uma biologia mais ativa do solo, bactérias em simbiose com a raiz de planta. Essa é que vai ser a solução para esses períodos com redução de chuva, Alex. Muito bom. Meu caro, acho que o recado está dado. Eu acho que agora fica por conta do produtor. Eu agradeço muito, viu, Molhão, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez, sempre trazendo informações muito importantes aí para o produtor que se prepara para o próximo plantio. E vamos torcer para que realmente seja uma safra mais tranquila aí para o produtor esse ano. Muito obrigado por enquanto, Molhão. Pode ter certeza, Alex. Pode ter certeza, Alex, que vai ser mais um recorde. Né? E lembrar o seguinte, hein? Atenção, lembrar o seguinte. No hemisfério norte, particularmente os americanos,
tiveram esse ano um inverno mais longo. Os estados no norte, como Dakota do Sul, Nebraska, Minnesota, Iowa, norte de Illinois, que é o grande campeão de produção de soja no Rio Grande do Sul, Ohio, Indiana, Pensilvânia, todos eles tiveram algum grau de seca, quer dizer, terminou o inverno e entrou um período de seca. Os estados mais a oeste do meio oeste americano, particularmente South Dakota, Nebraska, esses aí é que estão em pior condições. Então, atenção, vai haver uma quebra de safra nos Estados Unidos. Nós só vamos ter uma ideia disso preliminar em novembro. Quem tiver condições, segure e não comercialize a safra de 2022. Segura. No início de novembro nós vamos ter uma ideia de como está a situação lá, porque em alguns lugares há previsão de que a seca persista, ou chuvas abaixo da média, persistam até outubro. E pela minha intuição, já final de setembro, início de outubro, já deve começar a entrar massas de ar polar, que pode causar geadas antecipadas, e se pegar enchimento de grão, enchimento da vagem, uma geada está lascado, pode jogar tudo fora. Então fiquem antenados, fiquem prestando atenção, acompanhando. Nós vamos estar aqui no Notícias Agrícolas, periodicamente, comentando sobre essa situação nos Estados Unidos, mas já de antemão eu prevejo que vai ter uma pequena quebra na safra. Como nós estamos falando em 350 milhões de toneladas de grãos, para eles ali, 84 milhões de toneladas de soja, 5% que seja pequeno de quebra, já representa uma quantia significativa e o produtor rural brasileiro tem que estar preparado para ocupar esse espaço. Então, não comercialize a safra 2021-2022. Quem puder segurar, segura, porque os preços vão permanecer em alta. Ok. Alex, mais uma vez uma satisfação estar no seu programa e vamos cuidar da vida. É isso aí. Bom final de semana para todo mundo e uma boa safra 2021-2022. Grande Molhon, grande abraço para você, meu amigo, até a próxima. Tá aí, Luiz Carlos Molhon, climatologista, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, dando o seu recado sobre a próxima safra brasileira e o clima, né, envolvendo essa safra. Gostei muito do que ele falou lá, logo no finalzinho da sua explanação. Pode ter certeza, teremos uma grande safra. Vamos esperar para ver e tomara que o Molhon esteja certo, que a gente tenha realmente uma excelente safra no Brasil. E se depender do clima, dessa vez a gente consegue aí um novo recorde de produção e produtividade. Grande abraço para você. Na sequência tem o mercado da soja. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.